Ingredientes para torta de bacalhau com massa folhada. 400 gramas de massa folhada congelada. Eu deixei descongelar de um dia para o outro e depois é importante que ela fique na geladeira ou no freezer para manter-se gelada para seu uso. Uma gema para pincelar. Ingredientes para o recheio. Uma cebola picada bem pequenininha. 2 dentes de alho picados. 500 gramas de bacalhau em lascas dessalgado. 300 gramas de requeijão. Eu também posso usar cream cheese, mas eu prefiro requeijão porque o sabor é um pouquinho mais acentuado. E eu dividi 150 para o recheio e 150 para a cobertura. Uma xícara de azeitonas pretas sem caroço picadas. Uma xícara de alho poró que eu posso substituir por cebolinha. Sal a gosto, pimenta a gosto. Azeite para fritar. Uma forma de 24 centímetros de diâmetro com aro removível. Um pincel para pincelar a gema em cima da massa. Vamos ao passo a passo. O primeiro passo, que é feito 48 horas antes, é o dessalgue do bacalhau. Então, essa é a primeira parte. O passo 2 é descongelar a massa folhada que eu for usar. Geralmente à noite eu coloco dentro da geladeira para poder usar no dia seguinte. E enquanto não for usar, eu mantenho ela descongelada dentro do freezer. O terceiro passo é pré-aquecer o forno a 180 graus. Vamos ao preparo do recheio. A primeira coisa, em uma frigideira bem grande, eu coloco um pouco de azeite que eu vou fritar o alho. Frite até dourar levemente. Não deixe queimar. Na sequência, eu coloco a cebola picada e deixo fritar até ela ficar translúcida e bem murchinha. Com a cebola bem murchinha, coloco o meu bacalhau e mexo bem. O bacalhau solta um pouquinho de água, é importante que ele seque um pouquinho mais. Vou acrescentar a azeitona preta, que já está picada e sem o caroço. Muito importante não deixar o caroço. Azeitonas combinam muito bem com o bacalhau. Os sabores se complementam. É importante experimentar um pouquinho. No caso, está faltando um pouco de sal. Eu vou acrescentar. E é o momento também de temperar com a pimenta. Sempre experimente, porque no processo de dessalgue, pode ser que o seu bacalhau precise de um pouquinho de sal no momento do preparo. Não esqueça que a azeitona, ela já é salgada. Então, tome muito cuidado para não exagerar no sal. Agora eu vou deixar cozinhar por mais ou menos uns 5 minutinhos. Vou colocar o alho poró, que também posso substituir por cebolinha, só que se eu usar a cebolinha, eu desligo o fogo. Misturo bem. Posso usar também salsinha, mas eu resolvi colocar o alho poró. Agora eu desligo o fogo. Com o fogo desligado, eu vou acrescentar a metade do meu requeijão. E vou misturar bem. É muito importante que este recheio, ele esfrie. Ele não pode ser quente, porque ele tem que ir em cima da massa frio. Agora eu deixo esfriar. Agora vamos à montagem. A primeira coisa, eu tirei a massa folhada, que ela está descongelada, mas eu mantive ela no freezer, porque é importante que ela esteja bem gelada para eu poder usar. Então, eu abro. Aqui eu tenho
a minha forma, que tem 24 centímetros e tem o aro removível, então eu tiro este aro e coloco aqui e faço um corte um pouquinho maior do que o fundo. É aproximado só. Isso porque a hora que eu for unir as laterais, com um pouquinho de água, eu passo aqui nas beiradinhas, porque assim evita de vazar o recheio. Então, aqui eu já tenho pronto o meu fundo. Importante lembrar que não é necessário untar a forma. Coloco aqui, se quiser já pode até colocar antes, fica até mais fácil. E aí eu coloco aqui dentro, ok? Já tenho o meu fundo. Agora eu preciso fazer as laterais. O pedaço que sobrou do recorte, eu vou embrulhar em filme plástico, colocar no freezer apenas para manter gelado. Mas com isso aqui eu vou fazer a decoração da minha torta. Aqui eu tenho um pouquinho de água que eu vou usar para unir a massa do fundo com a massa da lateral. E eu vou cortar em tiras de aproximadamente 4 dedos. É aproximado só. Isso daqui seria a minha lateral. E se faltar um pedacinho, é só completar. Passo um pouquinho de água só para unir. Bem pouquinho. A massa não pode ficar muito molhada. Apenas para unir. Isso evita que vaze. Vocês perceberam que eu deixei ela um pouquinho maior aqui. Então, aqui eu vou unir essa massa. Apenas para que não vaze o meu recheio. Está faltando um pedaço e eu vou completar aqui. Vou cortar com mais um pedacinho. Prontinho. Agora eu preciso cortar também a rodela da parte de cima, que é para tampar a minha torta. Mas isso eu deixo por último. Agora vamos à montagem. Como eu demorei um pouquinho para montar, eu coloquei tudo dentro do freezer, mas só um pouco para que ele não congele. O importante é que sempre esteja bem gelado. Vou colocar o recheio. Espalhar bem. Em cima desse recheio, eu vou colocar aos poucos e com muito cuidado a outra parte do requeijão que eu guardei. Por cima disto, eu posso colocar já a minha tampa. Mas antes de colocar a minha tampa, eu vou fazer uma pequena decoração. Eu coloquei ela com plástico. Ela estava no freezer, então ela tá bem geladinha. Aqui eu tenho uns cortadores de biscoito. Se você não tiver, você pode fazer apenas folhinhas com a massa que sobrou. Mas eu vou carimbar somente. Não aperte muito para não furar a massa. Furou um pouquinho, então vamos arrumar. Pronto. Importante que ela fique todinha desenhada. Agora, com muito cuidado, eu vou pôr esta massa aqui por cima da minha torta. Aí. E eu vou unir esta parte com a parte da lateral. Apertar bem. Com uma faquinha, eu vou virando aqui. Descolando um pouquinho, eu viro, aperto um pouco para fechar. Eu vou fazendo isso em toda a beirada. E vou enrolando assim, para formar aquela casquinha. E vou fazendo isso ao redor
desta torta incrível. Muito fácil de fazer e ela fica linda. Delicadamente eu pincelo uma gema de ovo e você pode colocar umas gotinhas de café para que ela fique com uma coloração melhor. E vou pincelar com muito cuidado. Ela dá uma cor muito bonita. Vou levar ao meu forno, que já está pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.